O Brasil é, sem dúvida, uma potência turística mundial. Mas já parou para pensar por que essa força toda nem sempre se reflete nos rankings de competitividade? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo no universo do turismo brasileiro para entender como a inteligência de dados está se tornando a grande chave para destravar o nosso verdadeiro potencial. E quando a gente fala em potencial, os números falam por si. Olha só, o Brasil é o segundo país do mundo em atrativos naturais e o nono em atrativos culturais. Isso sem falar nos mais de 8.000 quilômetros de litoral, rios que são verdadeiras estradas de água e uma coleção de patrimônios da humanidade. Ou seja, a matéria-prima para encantar o mundo a gente tem de sobra. E aqui a gente entra no grande paradoxo. Com todos esses recursos incríveis, por que o turismo brasileiro ainda patina em vários rankings de competitividade? Onde é que está o gargalo? O que impede que todo esse potencial se transforme de vez em um desempenho de ponta? A resposta, como já dizia o mestre da administração Peter Drucker, pode estar na informação. E essa frase dele é a ideia central de toda a nossa conversa aqui. A gente não consegue gerenciar aquilo que não consegue medir. Essa falta de dados, de medição, cria uma espécie de cegueira que impede qualquer gestão estratégica de verdade. E essa lacuna entre o que a gente poderia ser e o que a gente de fato é, ficou escancarada no próprio índice de competitividade do Ministério do Turismo. Sabe qual era a área com o pior desempenho ano após ano? Exatamente. Monitoramento. Faltava pesquisa, faltava indicador, faltava o básico para planejar e agir. E para combater essa cegueira, essa falta de rumo, surgiu uma resposta bem estratégica: a criação dos observatórios de turismo. Essas entidades começaram a pipocar pelo país e formaram a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, a RBOT. A missão? Bem simples: acender a luz e iluminar o caminho com dados. Mas o que um observatório faz na prática? Pensa neles como se fossem centros de inteligência. A função deles é coletar, analisar e divulgar informações de forma contínua, sistemática. A ideia é criar um fluxo de conhecimento para que tanto os gestores públicos quanto a iniciativa privada possam tomar decisões mais inteligentes, baseadas em fatos, não em achismos. E olha, a ideia pegou para valer. A partir de 2016 teve uma aceleração muito grande na criação desses observatórios. Hoje, a rede já conta com 56 membros. Isso mostra um amadurecimento, uma consciência cada vez maior sobre a importância dos dados em todo o território nacional. Ok, a rede cresceu, mas como é que ela está operando na vida real? Uma pesquisa feita em 2021 com os membros da RBOT nos dá um raio-x bem completo, mostrando não só os avanços, mas também os desafios que ainda precisam ser superados. E um dos dados mais interessantes desse raio-x é a forte presença das universidades na gestão. Quase 30% dos observatórios são liderados por instituições acadêmicas. E isso é ótimo. Mostra uma conexão super saudável entre a produção de conhecimento científico e as necessidades reais do setor de turismo. Só que, claro, nem tudo são flores. E a gente chega no grande calcanhar de Aquiles da rede: o financiamento. O número é assustador, para ser sincero. 71% dos observatórios operam sem um orçamento próprio. Eles dependem de recursos que aparecem de vez em quando. E assim fica quase impossível planejar pesquisas a longo prazo. E essa falta de grana, claro, vira uma bola de neve. A grande maioria, 82%, sente que as equipes são pequenas demais. Faltam especialistas, gente como estatísticos, por exemplo. O que significa que muita coisa ainda é feita com base na intuição e não em fatos. Indicadores super importantes como a variação de preços acabam ficando de lado. Ou seja, a rede cresceu, mas a sustentabilidade dela ainda é um baita desafio. E superar esses desafios é fundamental, porque o turismo não para de evoluir. O próximo passo, que já está acontecendo e vai muito além de só coletar dados, é o conceito de destinos turísticos inteligentes, os famosos DTIs. Então, o que é um DTI? É um destino que usa tecnologia e dados de forma estratégica. E o foco aqui não é só melhorar a experiência de quem visita, não. É também garantir um desenvolvimento sustentável e, o que é talvez o mais importante, melhorar a qualidade de vida de quem mora no lugar. É inteligência a serviço de todo mundo. E aqui tem uma mudança de mentalidade que é crucial. Ser inteligente não é um selo, não é um prêmio que se ganha e pronto. É um processo contínuo, é um compromisso com a gestão, com a inovação, com a melhoria. O destino não é, ele está sempre no processo de se tornar mais inteligente.
Percebendo a importância disso, o Ministério do Turismo, junto com parceiros internacionais, lançou o projeto DTI Brasil. E a ideia não foi só copiar o modelo da Espanha, que foi pioneiro no assunto. A ideia foi adaptar, foi tropicalizar o conceito para as necessidades e para a realidade do nosso país. E essa adaptação foi o pulo do gato. Dá uma olhada. Além dos 5 pilares originais, o modelo brasileiro incluiu outros 4 que são a nossa cara: segurança, criatividade, mobilidade e transporte e promoção e marketing. Isso mostra que foi feito um diagnóstico preciso dos nossos desafios únicos. Para testar essa metodologia, foram selecionados 10 destinos piloto, 2 de cada região do Brasil. E a lista é bem diversa, o que torna o projeto bem concreto. Tem desde capitais como Rio Branco e Recife, até um destino de praia famoso como Angra dos Reis. A intenção é clara: criar um modelo que funcione para as diferentes realidades do país. A jornada desses destinos não é feita de qualquer jeito, não. Ela segue um processo bem estruturado. Primeiro, um diagnóstico profundo para entender os pontos fortes e os gargalos em cada um dos 9 pilares. Depois, a partir disso, é criado um plano de transformação com ações concretas. E, por fim, um monitoramento constante, reforçando aquela ideia do ciclo de melhoria contínua. E o objetivo final é muito maior do que só transformar essas 10 cidades. A grande meta é usar a experiência desses pilotos para construir uma metodologia 100% brasileira, validada e, o mais importante, disponível publicamente. A ideia é que qualquer município do país possa, no futuro, usar esse guia para começar sua própria jornada de transformação. O que nos traz de volta para a questão central. Essa jornada toda, dos observatórios até o projeto DTI, mostra um caminho bem claro: usar dados para entender a realidade e tecnologia para transformá-la. A pergunta que fica no ar é: como essa inteligência toda pode, na prática, criar um turismo que seja melhor para quem visita e, principalmente, melhor para quem vive aqui? Bom, a resposta para isso está sendo construída agora, destino por destino.